E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala de pressão, e a questão diz o seguinte: uma pessoa comprime um lápis entre os seus dedos da maneira indicada na figura, adotando como a área da superfície de contato entre a ponta do lápis e o dedo polegar e como B, a área de contato entre o lápis e o dedo indicador, e admitindo-se que A seja menor que B, assinale a preposição correta ou as preposições corretas. E daí a gente tem ali as afirmações para dizer o que está certo ou o que está errado. Então vamos começar pelo início, né? Como assim? A pressão, de forma geral, ela é calculada como a divisão entre a força feita e a área onde tu está fazendo essa força, né? A força aplicada dividido pela área que eu estou aplicando essa força. E aí o que a gente tem que entender? Primeiro, falando de força. A força a gente pode considerar a mesma, né? Porque a gente tem a mesma mão empurrando dos dois lados, então a pessoa ela vai acabar exercendo a mesma força, tanto aqui quanto aqui, né? A força podemos considerar que nessa situação é igual para os dois lados, para os dois dedos. E isso é um ponto importante. Força é igual. É a mesma pessoa, a mesma mão, então é a mesma força. Agora, quando a gente fala da área, aí a gente tem que cuidar o seguinte, ó. A questão me fala que A é menor que B, então aqui a gente tem só um pontinho e aqui a gente tem uma área de contato, uma superfície maior. E isso faz toda a diferença, né? Por quê? Porque a área tem uma relação inversa com a pressão, de maneira que quanto maior a área, menor a pressão, e quanto menor a área, maior a pressão. Então a gente pode tirar a seguinte relação. A gente sabe que a área do ponto A ela é menor que a área do ponto B. Como em A área é menor, então a pressão no ponto A tem que ser maior do que a pressão no ponto B. A relação é inversa, como eu disse, né? Quanto maior a área, menor a pressão, e quanto menor a área, maior a pressão. Sabendo isso, agora a gente consegue responder, ver quais afirmativas estão corretas. Ó, a número 1 diz o seguinte, ó: a intensidade da força do polegar sobre A é maior do que a intensidade da força do indicador sobre B, né? Não, como eu disse, não é maior, elas são iguais, então a 1 já não entra. 2. A pressão exercida pela força do polegar sobre A é maior do que do indicador sobre B. Então o que ele está dizendo? A pressão em A é maior do que a pressão em B. E sim, foi o que a gente respondeu aqui. Então essa aqui entra na nossa resposta. 4. A pressão exercida pela força do polegar em A, a pressão em A, é igual. Não é igual à pressão em B. Então isso aqui a gente já risca, isso aqui está errado. 8. Pressão é sinônimo de força. Não, pressão é uma grandeza e força é outra. Pressão depende de força, está associado à força, mas não é sinônimo. Tanto é que as forças são iguais, mas as pressões não. 16. A pressão exercida por uma força sobre uma superfície só depende da intensidade da força. Não depende, não só depende, né? Esse só está errado. Depende também do valor dessa superfície, do quanto mede essa superfície. Então a 8 não vale, a 16 também não. E a 32. A intensidade da força do polegar sobre A é igual à do indicador sobre B. Então essa 32 também está de acordo, porque a gente comentou isso aqui. E aí a resposta ficaria 32 mais 2, né? A nossa resposta daria 34 então, porque nesse tipo de questão tu tem que botar lá na resposta final a soma das afirmativas corretas. E aí no caso a gente só tem a 2 e a 32 como correto. Beleza? Então 34 seria a resposta dessa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!